Meus queridos amigos e irmãos, uma certa vez, diz a palavra de Deus que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá: Josafá, grande é a multidão que vem contra ti além do mar da Síria, eis que já estão em Azalon. Então Josafá, meus queridos amigos e irmãos, teve muito medo e se pôs em buscar ao Senhor e pregou jejum em toda Judá, meus queridos amigos e irmãos. Então ele convocou o povo a estar buscando a Deus. Então, pôs Josafá-se em pé e na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Nas tuas mãos está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores destas terras diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta causa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, ó Deus. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaía, filho de Jeiel e filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todos os Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor:
Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Meus queridos amigos e irmãos, amanhã, diz a palavra de Deus, diz: amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira, dizeis. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, estas palavras foram palavras de Deus, dando resposta para o povo que estava clamando a Ele. Então, meus queridos amigos e irmãos, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Depuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas. Para quê? Para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Sobremaneira, meus queridos. Então eles clamaram a Deus e conseguiram ouvir a voz de Deus. E Deus ouviu o coração de angústia, de sofrimento, coração contrito. E Deus, Ele falou com o seu povo. E a vitória Deus o daria, que aquela luta não era mais dele, mas sim do Senhor. Então eles louvaram. Então pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarás. Meus queridos amigos e irmãos, então aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvaram a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Meus queridos amigos e irmãos, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e do monte Seir vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Meus queridos amigos e irmãos, então, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Então, meus queridos amigos e irmãos, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas e abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque eram muito. Então, ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Bença, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Bença até o dia de hoje.
Meus queridos amigos e irmãos, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaudes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todo o reino daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Então, assim, o reino de Josafá teve paz. Por quê? Porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Meus queridos amigos e irmãos, percebe? No momento de angústia, de sofrimento, de problemas, não importa qual ela seja, temos o que? Que buscar a Deus. E quando é numa nação, aquele líder, ele tem que invocar a Deus, tem que chamar a multidão, os povos, para louvar ao Senhor, convidar a vizinhança e o povo que vê aquelas tragédias, aquelas coisas acontecendo, tem também que juntos se unir para orar a Deus, porque o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E quando Deus responde, meus queridos, a luta não é tua, mas de Deus. Então o povo aqui, eles cantaram, diz a palavra de Deus, louvaram a Deus. Então eles louvaram ao Senhor, e quando a vitória veio, louvaram mais ainda. Entendeu? Porque pela fé eles creram. Porque Deus, eles creram no Senhor. Então nós temos que fazer como Deus diz. Nós temos que confiar em Deus, no solucionador dos problemas, da situação, e não confiar em outra circunstância, mas no verdadeiro Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há. Busquemos a Deus. Os líderes das nações buscar a Deus e convocar o seu povo para buscar o verdadeiro Deus, para vir em favor da causa. Bendito seja o nome do Senhor, e que haja em nós, seres humanos, o verdadeiro reavivamento e reforma do Deus Criador. Reconheçamos as nossas iniquidades, nos humilhemos diante de Deus e pedimos perdão ao Senhor. E o Senhor virá sobre o seu povo, e a porção dobrada do Espírito Santo virá sobre nós, seres humanos. Em nome de Jesus. Amém.